essa semana em um refúgio para o amor. No lugar de sempre e revela que está esperando um filho dele. O rapaz se desespera. Quem também está desesperado é Lourenço, que ao chegar ao povoado, fica sabendo que Luciana não é sua irmã de verdade. Paz revela que contar a verdade tanto a ele quanto a Luciana lhe partiu o coração, mas não podia mais continuar calada, e explica que ela e o marido nunca falaram nada porque tinham feito um juramento. Mas o rapaz está inconformado. Paz, então, decide contar ao filho toda a história, desde quando ela e o marido eram jardineiros em uma mansão, e diz que a bebezinha era a filha da melhor amiga da madame, que havia falecido no parto. Lourenço quer saber quem foi a infeliz que fez uma barbaridade destas e Paz diz por entre os dentes: Roselena Torreslanda. Pronto. O rapaz fica com mais raiva ainda daquela família e dispara. Esta desgraçada faz pose de boa senhora, tão distinta e tão decente, sempre olhando a gente por cima dos ombros como se fosse superior, mas não passa de uma imundícia. Botando fogo pelas ventas, o rapaz grita: Agora sei por que ela te tratou como te tratou, porque você lembra toda a maldade e a culpa do que ela fez. Lourenço fica sabendo também que Linhares já sabe de tudo e quase não acreditou na história, pois a jararaca tratou de fazer coisas horrorosas para que o advogado continuasse acreditando na mentira que ela guardou por 19 anos. Tá, até aí beleza, mas agora começa o dramalhão. É Luciana chorando pra cá e Lourenço chorando pra lá, e Paz tentando acalmar os dois. Enquanto isso, quem está tendo um filho é Rodrigo. Aliás, quem vai ter um filho é Rodrigo. Um não, dois. Porque Clara largou a bomba e agora o cara não consegue nem respirar. Depois que se acalma, ele diz pra palhaça que não entende como isto foi acontecer, pois ela sempre se cuidou e nunca se interessou em ser mãe. Ela explica que desde que os dois terminaram, ela não teve mais necessidade de cuidar-se. E na noite em que se deu o crime, nenhum dos dois se cuidou. Ele alega que o encontro deles não foi planejado e que simplesmente aconteceu. Clara se irrita e diz estar disposta a fazer o exame de DNA para comprovar sua paternidade. E acrescenta que não está lhe pedindo nada, apenas está o colocando a par da situação. Ele diz que não tem noção do que está sentindo e que não queria ter um filho neste momento. Mas ela diz que o fato está consumado e vai ter o bebê, ele querendo ou não. Rodrigo diz que tem muitos problemas no trabalho e não tem tempo de assumir esta responsabilidade. Clara diz que também tem a sua revista e quando a criança tiver 40 dias de nascida, vai contratar uma babá de tempo integral, porque ser mamãe também não é a sua praia. O engenheiro então revela que está com viagem marcada para o Canadá e não sabe quanto tempo vai ficar por lá. Neste meio tempo, Julieta, que nunca larga a tacinha de champanhe, fala com a comparsa e avisa que a esta altura Rodrigo já deve estar sabendo que vai ser papai e devem estar marcando a data do casamento. Roselena responde que assim espera e diz que para que a moça tenha êxito, precisa ser muito inteligente. Julieta conta que a filha está com sua estratégia muito bem planejada e vai conseguir Rodrigo de volta. Roselena lembra que o momento é muito favorável, pois o filho anda muito desiludido. Gente, quando estas duas morrerem vão ter que encomendar 4 caixões, um para cada uma delas e outro para cada língua delas. Enquanto isso, na periferia da cidade, Serena insiste com Ofélia para que a substitua no inferno por 2 dias, pois precisa descansar. Ofélia diz que por ela não teria problema, mas sua mãe nunca aceitaria. E no restaurante chique do outro lado da cidade, Clara paga uma de boa moça e diz que não está ali para pressionar o rapaz, que insiste na ideia de que os dois precisam pensar bem sobre a situação, antes de tomar qualquer decisão. Clara topa, porém, avisa que vai contar tudo para Roselena, pois tem certeza de que ela vai ficar muito feliz. Imagina a cara do bonito. Neste meio tempo, na periferia da cidade, Violeta recebe um enorme buquê de rosas vermelhas e um envelope. Dentro está a cópia do processo de divórcio de Marcial. Imediatamente, a moça se lembra dos filhos do rapaz e fica chateada com a situação, pois insiste na ideia de que ela não pode deixar aquelas crianças sem pai. Enquanto isto, durante o almoço entre Constanza e Oscar, ela conta que foi cúmplice da irmã durante todos estes anos e espera que ele não a julgue, agora que sabe a verdade. O advogado diz que agora entende por que Linhares está vindo com tudo e revela que a situação da família está cada vez mais complicada. Ele lembra, em poucas palavras, tudo o que pode acontecer e Constanza se dá conta de que todos os envolvidos estão prestes a serem descobertos. Oscar concorda, avisando que ela é cúmplice e testemunha de tudo, inclusive dos maus tratos AOS que a família submeteu Luciana. Alguns minutos mais tarde, Clara chega em casa, onde as cobras já estão reunidas, esperando o resultado da conversa dela com Rodrigo.
Ela chega contando que o rapaz não se animou muito com a ideia e não existe nenhuma previsão para o casamento. Julieta força a barra e diz que o trato é que ela voltaria com uma data marcada. A mulher se defende dizendo que não sabe se realmente quer se casar e esta postura também é parte de sua estratégia. Clara lembra ainda que agora é a vez de Roselena entrar em ação e pressionar o filho a se casar com a mamãe de um dos seus bebês. Enquanto isso, Aldo, exibindo seu novo penteado, é promovido por Maximino, que diz que, a partir de agora, ele irá supervisionar o inferno e que, todos os finais de semana, deverá inspecionar também os seus outros bordéis. O rapaz saltita de tanta alegria, mas pede ao tio que fale com Lastra, pois o tipo não lhe cai bem. O rapaz aproveita a oportunidade para falar sobre Vicky. Maximino grita que este é um assunto proibido para ele e avisa que se o rapaz gosta mesmo da manicure, deveria se preocupar com o que poderia acontecer com ela e seu pai, e aconselha: por isso, acho melhor você se afastar. E logo. Enquanto isso, Clara liga para Roselena e conta que o encontro com Rodrigo não saiu bem como elas tinham imaginado, pois ele disse que precisa pensar antes de tomar qualquer decisão e revela que Rodrigo não está disposto a casar-se conforme elas esperavam. Portanto, cabe a ela convencê-lo. Roselena então revela: sei perfeitamente bem quem vai me ajudar a convencê-lo. Fique tranquila, querida. Eu garanto que você vai se casar com Rodrigo. Enquanto isso, Rodrigo chega totalmente demolido ao quarto de seu irmão, querendo conversar. Ele conta a Patrício que Clara está grávida. O rapaz se assusta e pergunta o que o irmão pretende fazer, mas Rodrigo responde que não tem a menor ideia e conta que esta foi a consequência de apenas uma noite que ficaram juntos. Patrício quer saber se o irmão tem certeza de que o filho é dele. Rodrigo diz que sim, e conta que Clara está disposta a fazer um exame de DNA se for necessário. Ele diz ainda que vai cuidar da criança que não tem culpa de nada, e Patrício lembra que nem por isso ele tem que se casar com a fulana. Rodrigo diz que ela não é assim e nem está pressionando, mas o jovem paralítico é mais esperto e tenta avisar ao irmão da Arapuca em que ele está caindo, mas o bonitão não entende. E o bobalhão cai na rede da megera finalmente. Ele admite que realmente casar-se com Clara seja uma boa, pois não tem mais esperanças de voltar com Luciana, e continua com a sua paranoia sobre o suposto caso amoroso entre sua ex e o arqui-inimigo de seu pai, Cláudio Linhares. Os dois discutem e Patrício diz que o irmão tem todo o direito de refazer a sua vida, mas não com Clara. Já é bem tarde quando Linhares e seus colegas encerram o expediente no escritório. Barreiras lembra ao colega que revise o vídeo mais uma vez, para tentar reconhecer quem falsificou a sua assinatura no documento de transferência dos 3 bilhões de pesos, que caracterizaram a fraude. O advogado lembra que mesmo que não consigam identificar o tal sujeito, o promotor já assegurou que o vídeo prova que não foi ele quem assinou a documentação, e esta prova também é sustentada pelas passagens que comprovam que ele não estava naquele banco na data da assinatura. Mas Barreiras insiste que a identificação do criminoso é importante para que possam argumentar que ele não conhecia o tal sujeito, nem o contratou para fazer o trabalho sujo. Linhares dá razão ao colega e promete continuar as averiguações no outro dia pela manhã. No inferno, Serena conta a Violeta que Ofélia vai lhe substituir por 2 noites, mas sabe que Stella não vai gostar se souber. Violeta lembra tudo o que aconteceu com Luciana. Aldo chega cumprimentando as moças e dizendo que agora vai frequentar o local com mais frequência, pois é o novo supervisor. No dia seguinte, Rodrigo vai se encontrar com Clara. Ele diz que pensou bastante em tudo o que conversaram no dia anterior e tomou uma decisão e revela que não vai se casar. Ele continua dizendo que não podem submeter a criança a um casamento que os dois sabem que nunca vai dar certo, mas assegura que vai cuidar do filho. Mas ela contra-ataca e diz que acha que os dois estão sendo muito egoístas, pois estão colocando seus desejos acima do bem-estar do bebê. Neste meio tempo, Linhares, que está tomando café da manhã com Melissa, recebe uma ligação de Luciana e diz à moça que à noite estará com ela no povoado. Ela manda um abraço para a amiga, mas pede que o advogado não conte nada sobre sua gravidez. Ao desligar o celular, Cláudio revela a Melissa que Luciana é sua filha e de sua falecida Aurora. A moça diz que não acredita e Linhares responde que esta é uma história muito triste e maquiavélica. Do outro lado da cidade, Clara continua destilando seu veneno. Ela diz ao rapaz que ela nunca tentaria voltar a casar-se com ele, depois que ficou plantada na igreja. Mas acha que não podem descartar a ideia de morarem juntos, pelo menos para dar estabilidade ao bebê. Gente, eu sei como se chama isso. É psicologia reversa. A minha sabruaca não engana. E para dourar ainda mais a pílula, a farsante prova a comida e quase vomita na frente do rapaz, que faz cara de nojo.
Do outro lado da cidade, Melissa fica sabendo de tudo e diz a Cláudio que agora entende por que